Todos os cemitérios têm suas assombrações, suas lendas, seus contos, mas alguns se destacam mais que os outros. Você acredita em assombrações dentro de cemitérios? Vamos falar um pouco sobre esse assunto? Catacumbas de Paris. As catacumbas são uma série de túneis labirínticos que ficam abaixo da cidade de Paris. As paredes desse túnel ou deste ossário estão cobertas de ossos de mortos de Paris. Inaugurado no final do século XVIII, o cemitério subterrâneo se tornou uma atração turística em pequena escala, a partir do início do século XIX. O local foi aberto em uma base regular a partir de 1867. Não é raro que apareçam fantasmas em vídeos e fotos tiradas neste local. A atividade fantasmagórica também ocorre com frequência, como luzes falhando, avistamentos de misteriosas sombras e por aí vai. Considerando a quantidade assustadora de ossos de pessoas que se encontram nas paredes do local, não é de se espantar que ocorram atividades paranormais. Uma história que ocorreu em 1961 conta que um grupo estava se aventurando nas catacumbas com tochas e lanternas, quando, de uma hora para outra, tudo se apagou de uma vez. Desesperados e rezando, o senhor que relatou essa história tentou fugir do local. Quando finalmente conseguiu alcançar a claridade, olhou para trás para ver o braço da pessoa que ele estava segurando, mas ele estava segurando, na realidade, era uma sombra. Cemitério Greenwood, considerado um dos locais mais assombrados dos estados de Illinois, Estados Unidos. O assombrado cemitério de Greenwood está cheio de lendas, histórias e de fantasmas e relatos de fenômenos paranormais que desafiam qualquer explicação. Entre eles está o fantasma do pequeno menino que foi visto andando entre as sepulturas. Muitos pesquisadores dizem que ele manca e está vestindo um macacão rasgado, muito grande para ele. Às vezes, muito irritado, ele joga coisas nas pessoas. Alguns dizem que ele pode correr até você e tentar derrubá-lo. Um certo escritor e investigador de atividades paranormais, junto com sua esposa, foram socados com muita força por ele 2 vezes e tem a foto de uma marca do punho do fantasma em seu rosto. Michael é como ele é chamado. Várias pessoas contam que Michael aparece próximo ao portão do cemitério e atira pedras nos carros que passam. E muitos motoristas têm o para-brisa quebrado para provar isso. Muitas luzes fantasmagóricas espectrais foram testemunhados ali e são considerados pelas pessoas como os espíritos de vítimas da enchente. E o fantasma de uma menina carregando uma pequena boneca e muitas vezes vista se escondendo atrás de uma lápide chorando. Meg Jane, como ela é chamada, vai acompanhá-lo e acenar com a mão, dando adeus quando você sair. Ela é conhecida por remover flores de outras sepulturas para colocar na sua própria sepultura. Investigadores recentes têm levado doces e brinquedos para colocar em seu túmulo. Em uma recente EVP gravada no local, puderam ouvir ela dizer obrigado e rir. Sim, foi a gravação tão clara como se fosse uma pessoa real falando. Meg Jane é um fantasma que gosta de bebês. Um conto diz que uma mulher de luto trouxe seu jovem filho ao cemitério
junto de sua família. De repente, essa menina apareceu e pediu para segurar e brincar com seu bebê de 10 meses. A jovem mãe da criança ainda perguntou a Meg seu nome. Quando estava pronta para deixar o cemitério, a jovem mãe perguntou onde estavam seus pais. Meg disse-lhes: bem, eles não vêm à minha sepultura por um longo tempo. Assustada com a resposta, ela apenas se virou e correu. Fantasmas desorientados de soldados confederados que foram enterrados aqui em valas comuns, depois de serem retirados de um trem prisão descarrilados, são vistos caminhando pelo cemitério dia e noite. Muitos têm visto se escondendo ao longo da estrada e atrás das lápides, com roupas cinzas ensanguentadas, descalço e com grandes correntes amarradas em seu tornozelo. Uma antiga bruxa também foi enterrada aqui. Hilda edita assombrar o cemitério. E se uma jovem casada quer dar à luz a um filho, dizem que ela deveria trazer rosas vermelhas para sua sepultura. E se ela quer uma menina, ela deveria trazer doces e colocar em seu túmulo. Um conto sobre Hilda diz que ela pode perseguir pessoas desavisadas que entrarem no cemitério ao anoitecer. Ela também é conhecida por jogar coisa em pessoas. Graveyards e Kiards. O cemitério em Edimburgo, na Escócia, foi criado na década de 1560. Isso deu-lhe tempo de sobra para reunir espíritos inquietos, lendas, aparições paranormais e residentes famosos. Desde o começo dos passeios turísticos pelo local, mais de 400 pessoas têm relatado várias sensações estranhas que variam de pontos isolados de calor e frio, arranhões e contusões causadas por algo invisível, e até mesmo pessoas que foram nocauteadas ficando totalmente inconscientes. A maioria dessas ocorrências parecia acontecer em um mausoléu em particular, agora conhecido como Mausoléu Preto, que reside dentro de uma prisão. Esse local é assombrado pelo espírito de George Mackenzie, conhecido como Poltergeist Mackenzie. Houveram inclusive 2 tentativas falhas de exorcismo no local. Um dos exorcistas, Colin Grant, morreu uma semana depois de um ataque cardíaco. A área foi acorrentada por fora e somente um seleto grupo de pessoas são autorizadas a passar por esse portão de ferro forjado. No mesmo canto do cemitério estão 2 portas que levam até o cemitério, por conveniência, uma partindo da prisão e outra do hospital. Muitos visitantes que se aventuram no cemitério durante a noite por conta própria comentam terem visto fantasma nos portões. Bem, como imagem fantasmagórica inexplicáveis em fotos tiradas lá. Além das assombrações, também há uma história interessante que lembra a do fiel cão Rakito, do Japão. John Gray, que viveu no século XIX, tinha um cachorrinho chamado Bob. Quando John faleceu, o fiel cachorrinho ia lá todos os dias no cemitério guardar o túmulo de seu dono. E fez isso até sua morte, 14 anos depois. Por conta disso, Bob teve o direito de ser enterrado no cemitério também. Tem 2 estátuas dele. Bachelove Grove. Há muitas lendas e histórias de fantasma envolvendo o cemitério Bachelove Groves. Esse cemitério abandonado, do que qualquer outro lugar em Chicago, ele está localizado à beira da floresta de preservação Ruby Woods, perto do subúrbio de Midlothian, Illinois. Esse cemitério assombrado é conhecido como sendo lotado de fantasmas. Muitos contos relatos de fenômenos paranormais.
foram coletados sobre o lugar, que agora está abandonado em ruínas, mas ainda é muito assombrado. Disse que ele é um dos cemitérios mais assombrados, mais assustadores dos Estados Unidos. Ganhou seu nome a partir do grande número de jovens homens solteiros enterrados lá durante a criação do canal Illinois-Michigan. O cemitério foi retirado da comissão em meados da década de 1960, mas ainda mantém seu status assombrado. O fantasma de George Howard Federman e Janet Lorraine Logan são as assombrações que mais aparecem no cemitério. Suas lápides foram removidas para manter os curiosos longe. A manifestação desses dois em particular é bem sólida e real, e de uma hora para outra eles simplesmente desaparecem diante dos seus olhos. As pessoas dizem também que o fantasma de uma criança pode ser ouvido chorando violentamente nas horas da noite. Fotos de aparição de fantasmas sólidos e reais são comuns, e até mesmo bolas brilhantes de luz aparecem nas árvores em plena luz do dia, e som fantasmagórico inexplicáveis, porém ouvidos. Vários EVPs foram gravados contendo frases do além em língua alemã. Não há enterros ali há anos, mas pergunte a qualquer investigador paranormal sobre onde ir para encontrar um fantasma ou uma assombração real em Chicago, que Bachelor Groves vai ser o número 1 em sua lista de cemitérios assombrados. Muitos visitantes e pesquisadores da área relatam terem visto uma casa de fazenda fantasma que aparece surgir e desaparece aleatoriamente. A casa é sempre descrita da mesma maneira, como uma casa branca com pilares na varanda, um balanço e um lampião queimando a luz suave na janela, mas nunca é relatada estando no mesmo lugar. Quando testemunhas aproximam-se da casa, ela desaparece. Os avistamentos da casa foram relatados durante horas do dia e da noite, mas arquivos históricos não mostram nenhum registro de uma casa lá existente nesse local. Esse também foi o local favorito de despejo de corpos pelas gangues de Chicago durante os anos da Lei Seca, 1920 a 1933, quando a venda e fabricação de transporte de bebida alcoólica nos Estados Unidos era proibido. Um grande número de corpos teriam sido encontrados aqui, mesmo a autoestrada perto do cemitério é dita ser realmente assombrada há vários anos. Testemunhas vêm relatando terem visto carros fantasma que sempre desaparecem no longo dessa estrada. Cemitério Resurrection, Chicago. O cemitério Ressurreição é lá do fantasma da menina que veio a ser conhecida como Resurrection Mary ou Blonde Mary Smith. Ela se tornou uma das lendas urbanas mais famosas nos Estados Unidos. Acredita-se que ela tenha sido morta junto a Art Avenue, perto do cemitério, depois de sair de um velório de seu amante. Mãe, irmão ou pai, não se tem certeza ao certo de quem era realmente. Numa noite fria e chuvosa, ela foi enterrada sem ter um funeral. Como de costume, nem teve as últimas palavras no cemitério Resurrection. Blonde Mary percorre a estrada vestida de preto, pedindo carona. Ela passou os últimos anos 90 viajando nas estradas assombradas de Chicago, pedindo a caminhoneiro e pessoas solitárias para deixá-las na porta do cemitério. Após isso, ela desaparece de frente aos olhos deles. Outro fantasma bem conhecido é Audrey Hawkbone.
o corredor. Ele aparece como um menino, com idade em torno de 12 a 17 anos. Ele costuma correr na frente dos carros que passam e acaba sendo atingido. Então o carro ou caminhão sofre um grande baque. As pessoas dizem que isso produz um som horrível e o para-brisa do veículo fica cheio de sangue. Quando o motorista, infelizmente, sai para investigar, ele não está lá. O menino simplesmente desaparece. Mas a visão do acidente e o som da batida e o sangue no para-brisa irão assombrar o condutor por toda a sua vida. É dito que Aldrin estava no cemitério em uma noite escura e algo o assustou. Assustado, ele saiu correndo de lá e acabou sendo atropelado e morto instantaneamente. Desde então, o seu fantasma tem vivido num loop da hora da morte. Muitos dizem ter testemunhado este acontecimento se repetir noite após noite durante os últimos 12 anos. Há aqui também a estranha história do fantasma de Caroline. Caroline era uma sulista que se mudou para o local com sua família. Conta que ela tinha muito medo do escuro e quando faleceu foi enterrada com muitas velas e fósforos. Em uma noite escura de lua nova, uma única chama de vela é dita ser vista por quem passa perto, se movendo dentro do cemitério. Este cemitério também é o lar das assombrações de Thomas A. Milmers e sua irmã Marlene Milmers. Ela aparece como uma loira de 24 a 28 anos de idade, com forte sotaque. Eles foram mortos por atropelamento em 1959, quando voltavam para casa, vindo de um enterro de família. Dizem que ambos os fantasmas são vistos lado a lado na estrada de mãos dadas e cobertas de sangue. Contam que você pode ver o vapor saindo deles no ar frio da noite. Quando alguém para ver se eles precisam de ajuda, a jovem olha para a pessoa e diz com sotaque polonês carregado: "Não, eu estou morta, esperando apenas pelo bom Senhor." Então ele simplesmente desaparece. Um vampiro morto-vivo é dito estar enterrado ali. Um conto diz que ele ainda pode ser ouvido arranhando o caixão no fundo da terra e que seus gritos também podem ser ouvidos quando o sol se põe. Sua noiva vampira também foi enterrada aqui, mas agora é apenas um fantasma e seu corpo vaga procurando por sua cabeça perdida. A velha história diz que ela foi decapitada e sua cabeça foi enterrada em outro lugar, longe do seu corpo. O seu corpo pode ser visto vagando pelo cemitério e sua cabeça pode ser ouvida gritando: por favor, me ajude, me ajude." A parte central do cemitério é assombrada pelo fantasma de Rita Mae Taylor, que aborda as pessoas dizendo que não é louca e que há algo errado com um certo túmulo e pede que as pessoas investigar. Quando a pessoa faz isso, ela diz algo sem sentido e desaparece no ar. Outro bem conhecido no lugar é Malcolm, um velho homem que aparece está vestindo um velho terno da década de 70. Ele apresenta-se e diz estar preocupado, então pede gentilmente para ajudá-la a sair do cemitério. Muitos dizem que ele fica perto do portão da frente e às vezes até acena para quem passa. Bem, aqui termina mais uma série do assunto Cemitérios Assombrados. Eu volto a semana que vem com mais Cemitérios Assombrados. Boa noite. Durmam bem.